Chegou então a altura de entendermos Aristóteles e os pré-socráticos. Por isso, eu não sei quanto tempo é que este vídeo vai ter, mas provavelmente vai ser grande, vai ser o maior dentro deste. Se vocês achavam que Sócrates e Platão ia ser grande, este ainda vai ser maior. Os helenísticos e Plotino, provavelmente meia hora, se calhar. Se tanto. Então, eu vou tentar fundir os pré-socráticos de Aristóteles. Porquê? Eu acredito que dizer os pré-socráticos só aqui da boca para o ar, dizer este diz isto, aquele diz aquilo, aquele pensa com o outro, não vai ser uma boa técnica, em primeiro porque nem foi assim tanto abordado nas aulas, e em segundo porque são vários, e por isso tentar decorar a todos, acho que iríamos acabar por não decorar nenhum. Contudo, e no entanto, se alguém quiser ser masoquista e quiser aprender os pré-socráticos, o que recomendo é no UC Student tem um Word chamado Os Pré-Socráticos e tem lá uma tabela em que insere cada pré-socrático na sua escola e um bocadinho das suas ideias e depois daí podem expandir conhecimento, não é? Eu, no entanto, irei falar só dos pré-socráticos que têm uma conexão com Aristóteles ou com Platão. Os de Platão já tínhamos falado, não é? Que é estes três, Pitágoras, Heráclito e Parménides. Também eles três irão ter uma conexão com Aristóteles, por isso estes três é importante saberem. O resto, nem tanto. Então, para entender os pré-socráticos e também Aristóteles, é importante termos umas dicas, uma nota para entender os gregos, que foi algo que o professor fez em 2 aulas, basicamente. E é importante não nos esquecermos. Então, uma primeira nota é a questão da arche e do bereshit, ou seja, a questão a palavra o princípio. Estas duas palavras significam o princípio. Ora, o sentido e horizonte não judaico-cristão da noção grega de arche, o princípio ou estrutura elementar de todas as coisas, nos pré-socráticos. Os judaico-cristãos têm a palavra bereshit na Bíblia várias vezes, em Gênesis e no livro de João. Esses são os mais emblemáticos e que também significa no princípio. Contudo, esse bereshit significa no princípio em termos Deus. No princípio é Deus. Até em João diz, no princípio é a carne, e a carne fez-se verbo. Quem era esse verbo? No caso era Jesus, mas é toda uma conexão à ideia de Deus. Também em Gênesis, não é? No princípio, Deus criou o universo. A ideia aí principal, Deus. Já os gregos veem Arche como um princípio, não um princípio do universo, mas mais uma estrutura, como tudo funciona. Ou seja, na ideia judaico-cristã é um género considerado por a literatura um mito, em que explica o mundo respondendo o porquê. Usa narrativas simbólicas, religiosas, etc., onde a realidade tem um sentido. Este sentido foi dado por Deus. Então este no princípio é porque que o mundo existe? Porque Deus quis. Ponto. Já nos gregos, a ideia está associada ao logos, em que explica o mundo respondendo não ao porquê, mas ao como. Dessa forma, usa razão, argumentação e causas naturais, nem sempre certas, mas usa-as, características da visão grega que procura compreender racionalmente o cosmos. Ou seja, é um princípio, enquanto o judaico-cristão é um princípio no sentido Deus criou o universo, Arche é um princípio no sentido princípio físico, basicamente, como o princípio que Einstein criou, etc. Enfim, isto é só uma nota. Outro ponto importante é a relação dos pré-socráticos para os pós-socráticos, porque o Aristóteles vai-nos buscar a ideia dos pré-socráticos. Só que nós em Sócrates e Platão estivemos a ouvir as ideias dos pós-socráticos. Bem,
Aristóteles vai então focar-se nisto e por isso acho que é um bocado importante sabermos, que é a passagem da filosofia cosmocêntrica para antropocêntrica. Então, o Aristóteles vai voltar à ideia do regresso ao ciclo da natureza, à physis e à arché, que é as ideias que os pré-socráticos tinham. Eles interessavam-se pelo ciclo da natureza. A physis é então a natureza e a arché, como falámos, é o princípio. Os pré-socráticos não estavam interessados em como era o mundo das ideias, por exemplo, mas sim como o cosmos, com o que está à nossa frente. O cosmos é o mundo, é o que está limpo, é o que é o belo. E então vai-se misturar conceitos estéticos com morais. Isso é feio, isso é bonito de se fazer, etc. Dizer que habita no mundo é igual a dizer que habita em algo belo, limpo, porque o cosmos é limpo. Tudo está no seu lugar porque é inteligível, porque é uma harmonia. Então há uma passagem da ideia do caos para o cosmos. Esta também é uma ideia presente, por exemplo, na Bíblia, em que temos uma passagem de. Temos uma organização por Deus, Deus vai organizar tudo. Aqui o cosmos também é um ser organizador, um ser inteligível. Ou seja, os primeiros filósofos pré-socráticos interessavam-se pela natureza. Pronto. Já os pós-socráticos e os socráticos vão-se focar antropocentricamente, ou seja, vão-se focar nas ideias da cidade e da polis, em vez de as ideias da Arché, do princípio como fogo e água, eles vão reduzir a sua natureza à polis e emergir a ideia do ser humano. Vão se preocupar mais, é por isso que nós temos os helenísticos, depois vamos falar. Esta passagem também é importante para sermos uns helenísticos. Eles vão se importar é o que é que eu posso fazer como ser humano, como é que eu posso ser feliz. Os pré-socráticos não precisam saber nada disto. Para ele ser feliz era seguir o cosmos. Ora, Aristóteles, para começarmos, o foco de Aristóteles que nós vamos ter nele é o livro A Metafísica. Um ponto é que o professor disse repetidas vezes na aula, é que Aristóteles não fala da metafísica. A palavra metafísica surgiu da ideia do Andrónico de Rhodes, mas fala da meta. Meta significa além de ou acima de. Então vamos ver algo acima da física transcendente. É a ciência da essência das coisas. O objetivo então de Aristóteles neste livro é mostrar como é que podemos conhecer, como é que se chega ao conhecimento. Ele começa por dizer: todos os homens desejam, por natureza, conhecer. Esta é a origem da filosofia, o desejo natural que o homem tem de conhecer. Então, Aristóteles vai dialogar com vários filósofos e criticar as doutrinas sobre os princípios, sobre a archai. Iniciando então as críticas a Platão. Nós no último vídeo falámos de Platão, não é? E vai ser essas críticas que falamos e que se calhar algumas coisas que não tiveram entendido sobre, que não entenderam sobre a física de Platão, vão entender agora. Em primeiro começamos pela teoria das ideias, a crítica da teoria das ideias, enquanto explicação do real. Ora, o múltiplo nunca faz sentido. Isto é o que Platão diz. O múltiplo nunca faz sentido. Temos de ir ao uno. Esta é a maneira mais rápida de se encontrar sentido na realidade. Por exemplo, é melhor dizer no mundo há pessoas do que contar todas as pessoas do mundo. Então, o que é que Platão fez? Ele reduziu tudo à forma, chamado eidos. E isto é a teoria da participação. As coisas do mundo participam numa forma. Um homem concreto é homem porque participa da forma de homem. Esta também vai ser boa para a regressão infinita. Um cavalo é cavalo porque participa da forma de cavalo. A isto chama-se doutrina da participação. As coisas são o que são porque participam nas formas. Para que X faça sentido, ele tem então de reduzir à forma. Esta é a teoria da Eida.
Platão diz que as coisas particulares são semelhantes entre si porque participam na ideia. Pronto, novamente a questão da forma. Contudo, há aqui uns problemas. Primeiro é um problema de tautologia. Dizer que uma coisa é bela porque participa na ideia de beleza, por exemplo, resulta numa tautologia, pois não acrescenta nada na explicação real. Não explica nem o que é beleza, nem o que é a ideia da beleza. Simplesmente diz que é bela porque participa na ideia da bela. E em segundo lugar, há aqui uma concomitância. Ou seja, a ideia de que tudo é comum a muitos, o universal a partir dos particulares. Se seguirmos esta ideia à risca, haveria formas de tudo o que se pensa conhece, e até coisas contraditórias. Por exemplo, iria haver formas de negações, iria haver formas de duplo, iria haver formas de movimento. Só que um ponto é que há várias críticas, eu tentei colocar o mais simples possível para explicar, porque também acredito que não seja necessário nada de outro mundo. Agora, a duplicação dos gentes, que se chama uma ideia da ontologia. Platão cria dois mundos: o mundo sensível, que é imperfeito, e o mundo das ideias, que é perfeito. Nós já falámos disto na última aula, não é? Na última explicação, sobre toda a questão da dialética ascendente e assim, por isso já sabemos isso. Ora, para cada coisa sensível, cria um ente inteligente, correspondente à forma. Isto é a teoria das ideias, como já falamos. Contudo, esta duplicação não explica o mundo sensível, apenas o repete noutro plano. É quase como esta crítica é parecida com a inicial. Elas são todas muito parecidas entre si. Pronto, a outra usam termos da tautologia, da concomitância. Esta aqui é um bocado parecida também. Simplesmente Aristóteles critica sempre esta que Platão diz muita coisa, cria muita teoria, mas não explica nada. Até, e ele dá aqui um exemplo extremo, que até a própria forma tem forma, já que se cada género e espécie tem a sua forma, haverá formas da mesma coisa. Por exemplo, várias causas para o mesmo ser. Então iria haver formas da própria forma. Um terceiro ponto. A crítica à separação entre forma e matéria. Platão introduz uma tripla ontologia. Primeiro temos o mundo sensível, segundo temos o mundo matemático e terceiro o mundo das ideias. Os objetos matemáticos são apresentados como realidades inteligíveis, independentes do sensível, situadas entre dois mundos. Aristóteles critica esta estrutura por reforçar a separação excessiva entre ideias e as coisas. E fala também da confusão entre forma e matéria. Essa estrutura foi aplicada ao e ao diad, que são as ideias de Pitágoras, mas as ideias deveriam ser puramente inteligíveis e imateriais. Não poderá então haver uma matéria inteligível. Novamente, estas ideias são um bocadinho confusas, são. Eu também não as entendo a 100%. Contudo, o importante é sabermos estes termos específicos e depois conseguirmos ter uma visão geral para conseguir aplicá-los. Por isso, provavelmente, se algum de vocês tiverem uma dúvida específica sobre um destes, eu não vou saber responder. Quarta crítica, a crítica epistemológica, ou seja, uma crítica ao conhecimento. Para Platão, a essência, e a essência é a forma, a ideia, está fora das coisas. Aristóteles afirma que a forma está nas próprias coisas, não noutro mundo. A forma é imanente, não transcendente. Isto aqui é já uma das ideias de Aristóteles, depois iremos ver mais a fundo, mas já é bom começarmos a ver isto. O mundo das ideias, então, enquanto realidade separada, não explica o ser das coisas. Novamente, Platão coloca a essência longe demais da realidade. Isto para mim é mesmo para nos falar para dizer a mesma coisa. Havia muito mais, eu tentei cortar, que era para ficar mais simples, mas agora que eu releio, vejo que ainda assim.
E por último, uma crítica metodológica. Novamente, uma crítica à estrutura sobre as ideias de Platão. Temos aqui o famoso argumento do terceiro homem, da regressão infinita, que eu falei da questão da forma do homem. Então, uma primeira forma seria a forma do homem, que chamaremos de F1. Esta é a essência que faz com que todos os homens sejam homens. Contudo, se uma coisa é semelhante à sua ideia, por exemplo, coisas grandes é semelhante à ideia de grandeza, é preciso outra ideia para explicar essa semelhança, que significará F2. Mas isto vai gerar uma ideia, uma sequência infinita de novas ideias, porque depois vamos ter que fazer a semelhança entre F2 e F1, que vai ser F3. Depois F3 já F2, depois... Gera então uma sequência infinita de novas ideias, tornando impossível explicar o que quer que seja. Assim, e este é o ponto-chave, em vez de explicar a unidade universal, que é isto que o Aristóteles vai fazer, a teoria platónica multiplica indefinidamente as formas. Um último ponto será então as causalidades insuficientes. Platão explica o que é, mas não explica como algo surge, ou seja, ele não explica as causas que depois Aristóteles vai falar. Como algo surge, ou seja, a causa eficiente, para que surge, para que é que existe, esta é a causa final. Então a sua teoria serve para a matemática, mas não explica a natureza. Esta ideia de servir para a matemática também vai ser importante. As formas platónicas não cumprem uma função causal adequada. Não são causas de movimento, pois são imóveis. Não são causas de conhecimento, pois estão presentes nas coisas. Não são causas de ser, já que o ser das coisas sensíveis deriva da sua forma imanente. Então, Platão utiliza essencialmente a causa formal, a forma problemática, a material, mas ignora a causa eficiente e a causa final. O seu sistema, por isso, não explica nem o movimento nem a finalidade. Para Aristóteles, o conhecimento começa nas sensações e a explicação do real exige que a forma esteja nas coisas, não separado delas, que depois iremos ver a seguir. Então, esse acho que é o maior resumo da crítica de Aristóteles a Platão. E Aristóteles vai fazer tudo ao contrário do crítico a Platão, não é? Eu até tenho aqui a tabela, agora estou a ver no meu Word, tenho aqui a tabela dessa crítica aos pré-socráticos. E as escolas, só para vocês saberem, as escolas que o professor coloca, é o Jónios, com Tales Mileto, Anaximandro, Anaxímenes, depois, e mais, só doutor, Jónios, Itálicos, que tem Parménides, Zenão, os pós Parmenidianos, que têm o Empódocles, Anaxágoras, os atomistas, em que tem Mileto, Demócrito e mais nada. Ele usa-nos então ele coloca-nos estas 4 escolas, que têm realmente os pontos mais importantes de cada um, que se calhar é importante darem depois uma vista de olhos a isso. Então, agora vamos à crítica de Aristóteles aos pré-socráticos. Para isto, eu coloquei aqui uma tabela, que é para ser mais fácil de entender. Do lado esquerdo, temos as ideias de pré-socráticos, do lado direito, as críticas de Aristóteles. Antes, acho que isto assim vai ficar claro, claríssimo. Até vou ampliar. Começando então. Como sabemos, os pré-socráticos olhavam para o mundo de acordo com as causas naturais, que já falámos. A água, fogo, ar, terra, etc. Mas Aristóteles vai nos dizer que a matéria sozinha, ou seja, a causa material, não é suficiente. Por exemplo, para fazermos uma mesa, precisamos sim da causa material, a madeira, mas também precisamos da causa eficiente, para trabalhar a madeira, da causa formal, quem trabalhou a madeira, e a causa final, o propósito da mesa.
Atenção a esta parte das causas, já vamos falar muito depois. Contudo, não coloquei antes porque também acho que é uma coisa fácil de entender. A matéria sozinha não pode ser a causa do movimento que a transforma em algo concreto. Essa causa do movimento é a causa eficiente. E os pré-socráticos só se focam na causa material. Ora, dentro da ideia da causa material, os pré-socráticos dividem-se em dois: monistas e pluralistas. Os monistas propõem um único princípio material. Tales de Mileto diz-nos que o princípio é a água, Anaxímenes diz que o princípio é o ar, Anaximandro diz-nos que é o apeirone e Heraclito o fogo. Qual é a crítica? É que, como já falamos, a causa material não é suficiente para explicar a realidade. Por exemplo, não explica o movimento. Aristóteles dá um grande foco no movimento. Já os pluralistas têm vários princípios físicos. Ora, temos Empédocles, que fala-nos das quatro causas: ar, fogo, terra e água, e Parménides, que fala-nos do ser. Um ponto importante agora a reter, e é aqui que vamos começar a falar sobre a fusão dos horizontes. Uma palavra muito bonita até. Como é que Aristóteles faz filosofia? Ele funda os horizontes, ele absorve as ideias dos outros e começa a ter as suas. Então, vamos pegar no primeiro que falamos aqui, o Empédocles, das quatro causas: terra, água, fogo e ar. Ora, o Empédocles já fala dos movimentos. Lembramos que os monistas claramente não falam em nenhum movimento. Empédocles já fala um bocado do movimento, não é? Porque o movimento é impulsionado pela mistura e separação desses elementos. Mas Aristóteles ainda assim não está contente e critica. Diz que mesmo assim isto não é suficiente para explicar como realmente surge o movimento. Mas já gostou do esforço dele. O Empédocles já se esforçou um bocadinho mais que os outros. Então, Aristóteles vai entender que na linguagem aristotélica, a ideia de Empédocles seria a causa material. Porque, querendo ou não, a terra, água, fogo e ar são uma causa material, não é um material. Agora a ideia de Parménides. Ora, o que é este ser? Este ser é um só e é imóvel. Negando a mudança, portanto, não haveria movimento. Falou numa coisa que eram os contrários: o quente e o frio, a terra e o fogo, o amor e o ódio. Aristóteles vai pegar nestes contrários, nestes opostos, e vê-los na sua linguagem como uma causa eficiente, isto é, a causa do movimento, a causa da transformação. Então, estas são duas partes da fusão de horizontes que Aristóteles vai ter. Mas nós vamos ver três causas específicas: o movimento, com as ideias, a junção das ideias de Heráclito e de Parménides. Vamos ver as ideias dos pitagóricos, que Platão também pegou, e a parte do movimento Platão também pegou no Heráclito e Parménides. E por último, o dualismo cosmológico, esta é a ideia de Platão. Então depois vamos regressar a Platão, não para criticar, vamos criticar um bocadinho, mas mais para fundir as ideias de Platão. Então, começando pelo primeiro ponto. Para isto, eu vou-vos também mostrar aqui a questão do dualismo platónico e podem voltar a reler e a relembrar-se quais eram as ideias de Heráclito e Parménides em Platão. É um bocadinho importante, um bocadinho só. Então, na parte do movimento, por um lado temos a ideia de Heráclito e por outro a de Parménides. Esta ideia de movimento é a ideia opositora ao uno de Parménides. Aristóteles vai fundar horizontes entre Heráclito e Parménides. Não sei o que é isto. Começando em Heráclito. Heráclito de Efésio.
fala-nos do devir. O fogo simboliza o devir. Este é o processo de mudança e transformação constante que ocorre em tudo. Nenhum homem, esta é a frase simbólica dele, não é? A melhor frase. Nenhum homem jamais pisa no mesmo rio duas vezes. Tudo flui, nada permanece estático. A realidade está sempre em mudança. A harmonia, então, não surge da ausência de conflito, mas da interação das forças opostas. O Logos é a razão universal que tudo unifica, que governa essa harmonia dos contrários. Já Parménides vai-nos falar do ser. Relembra esta tabela muito boa, também feita pelo professor Santiago, em que fala que o ser é uno, imutável, depois vocês leem, uno, imutável, eterno, pleno, esférico e inteligível. Ou seja, se o ser é uno, eterno e imutável, então não se movimenta. Por isso, Parménides vai negar o movimento e implicar que o movimento tem uma contradição lógica. Para ele, a multiplicidade e a mudança pertencem apenas ao domínio das aparências. Já Heráclito sustenta que tudo está em devir, que a realidade é fluxo constante e que nada permanece idêntico a si mesmo. Ora, Platão, como é que ele resolveu isto? Ele disse-nos que, então, o Heráclito, a questão de tudo está em movimento constante, seria no mundo das sensações. Nós sentimos que tudo está em movimento. Já Parménides, a questão de tudo ser igual, estaria no mundo das ideias. Mas Aristóteles não vai fazer isto. Aristóteles não vai criar dois mundos. Então, em resumo, Parménides salva o ser, negando o movimento. Heráclito salva o movimento, sacrificando a inteligibilidade. Mas, se não houver movimento, não conseguimos explicar a experiência do mundo, o mundo sensível. Mas se o mundo só é estável, não vai haver um conhecimento racional. Se o mundo não é estável, não vai haver um conhecimento racional. Porque não conseguimos ter nenhuma. Isto aí depois já vamos falar da indução e da dedução e etc. Novamente, os filósofos anteriores só se focam em causas materiais. Heráclito é o único que vai nos falar aqui de movimento. Surge, para entendermos isto, não é? Como tudo isto funciona, surge-nos outra figura. Anaxágoras. Eu tenho que pôr o computador a carregar. Então vamos fazer uma pausa. Depois disto. Anaxágoras. Ele vai introduzir a palavra nous, que significa intelecto. O nous não é material, ele é o princípio organizador, é o que põe em ordem o caos e dá início ao movimento. E depois ele tem toda aqui uma história em que ele diz que o mundo há uma causa material, que é o Homo Eumoritas, e a causa eficiente, que é o Nous. As sementes são Homo Eumoriticas, estavam todas misturadas no início do mundo, num caos inicial. E eles foram organizadas por uma força, um intelecto, que se chama Nous. Esta é a causa eficiente que deu início ao movimento. Por isso temos uma passagem da Homo erectus das sementes para a potência. Então, até agora o que é que nós temos? O movimento em Anaxágoras não é negado, como Parménides negou. Mas também não é um movimento cego e caótico, como Heráclito diz-nos. Ele é explicado por um princípio racional. Ainda assim, apesar de ser o mais próximo de Aristóteles, Aristóteles vai criticá-lo, porque ele não integrou verdadeiramente na explicação sistemática da natureza.
Bem, se o vídeo tiver algumas pausas, peço desculpa porque estou a ser chamada algumas vezes, então isto está a ser um bocado cortado. Então, como é que ele vai explicar? Vai-nos explicar com a ideia do ato-potência. Ora, os pares conceituais. Aristóteles fala dos pares conceituais. A substância primeira é constituída por um par conceitual, a matéria e a forma. Mais à frente vamos falar sobre o que é a substância primeira e esta questão da matéria e forma. O que importa aqui é só a questão do movimento. No movimento é a potência e o ato. Então, o que é o movimento? É a passagem da potência para o ato. Por exemplo, o ovo é a potência de uma galinha. O tempo é um movimento, então, entre um antes e o depois. O ato é superior à potência, porque o ato concretiza-se nas substâncias primeiras. E é isto que precisamos de saber. Esta é a questão do movimento ou devir explicado por Aristóteles, que pegou então nas várias ideias dos pré-socráticos. Este é um grande exemplo para mostrar como é que o Aristóteles vai fazer fusão de horizontes. Pega em várias ideias, mesmo assim nega-as todas e traz uma parte de si, né? Pega nas suas ideias originais. Agora o nosso segundo ponto será os pitagóricos. Os pitagóricos também influenciaram o Platão pela questão do algoritmo e aqui é a mesma coisa. Os números e a proporção explicam a ordem e a harmonia do cosmos. Tudo é número. Os números têm uma natureza real, não apenas simbólica. A realidade é estruturada por relação entre os números. O que Aristóteles valoriza nos pitagóricos é o facto deles terem descoberto que há ordem, proporção e estrutura na natureza, mas critica que identifiquem as coisas como números. E como é que eles identificavam as coisas como números? Ora, eles falavam no algoritmo, não é? Nas sequências de relação e descreviam um universo de relações numéricas que se traduzem em figuras, proporções e são. Então temos, por exemplo, o primeiro é o monada, que é o princípio, a unidade, a origem, o ponto. Em segundo temos a díade, que é uma linha, que representa a dualidade, por exemplo, cima a baixo. Em terceiro a tríade, triângulo, que é a harmonia, etc. A nossa terceira e última fusão de horizontes vai ser Platão, again. Eu gostava muito de Platão, não gostava dele, mas gostava muito de falar dele. Vamos repetir de forma resumo sobre as críticas à teoria das formas e ao dualismo cosmológico de Platão. Ora, Platão procura resolver os conflitos recorrendo ao logos e à teoria das ideias. Defende que, apesar de no mundo sensível estar em mudança, existe um mundo inteligível, estável, que garante o conhecimento. Esta solução chama-se dualismo cosmológico, em que separa o mundo verdadeiro do mundo sensível. Aristóteles critica essa separação e, em vez disso, vai-nos dar uma contraproposta das duas esferas, que se chama uma supralunar e outra infralunar. Aristóteles distingue o cosmos em duas esferas, com tipos de movimento distintos. O mundo supralunar, que é acima da Lua, é caracterizado pelo movimento circular, eterno e perfeito. Este movimento é apenas atos, não implica geração nem corrupção. Ou seja, é aqui onde há um movimento eterno, uma ausência de geração e corrupção e um domínio do éter. Já no mundo infralunar ou sublunar, tem as duas palavras, é abaixo da Lua, é marcado por um movimento retilíneo. Neste mundo há geração e corrupção, potência e ato, princípio e fim. A experiência humana pertence ao mundo infralunar, sendo marcado pela mudança e pela finitude. É aqui que então nós vamos encontrar os quatro elementos de Empédocles:
à terra, à água, ao ar, ao fogo, ao nascimento. E o que é que simboliza? O nascimento, a mudança, a corrupção, a morte, etc. A Lua, então, como resumo, a Lua é a fronteira entre o eterno e o corruptível. Agora, esta fusão de horizontes vai nos dar outro patamar. A ciência procurada, que para Aristóteles é a empíria, que vamos depois ver o que é que significa. À pergunta: o que é X? Sócrates vai-nos dizer que é a busca interior do conceito. Conheces a ti próprio, interrogas e, como consequência, dentro de ti vais encontrar a resposta. Ou seja, vai responder com a maiêutica. Platão diz-nos que X é a forma, é o eidos. Então a resposta está noutro lugar, é uma realidade fora de mim e tenho acesso pela alma, pela dialética ascendente. Platão, então, é influenciado pelos pitagóricos, pelas ideias dos gentes serem imitação dos números, pelas ideias de Heráclito e Crátilo, em que o mundo sensível em constante fluxo é igual a sem conhecimento possível das coisas sensíveis, pois estão em constante fluxo. Pronto, aqui há uma repetição, mas o mundo sensível está em constante fluxo e isso impossibilita-nos de ter um conhecimento possível. E por último, uma influência de Sócrates na busca do universal e das definições. Então Platão diz-nos que o universal verdadeiro não pode estar nas coisas sensíveis, pois estão em constante mudança. Então o que vemos nos sentidos é apenas uma cópia. Já no mundo das ideias estão os universais verdadeiros. Aristóteles não nos vai perguntar o que é X, mas vai nos perguntar por que é X. Ele vai mudar a pergunta. E a resposta será então em dois conceitos-chave, a sofia e a episteme. Temos de chegar ao que é coisa pelo seu porquê. O conhecimento começa pelo conhecimento sensível, dá uma grande importância à sensação, à estesis, que também iremos falar depois. A ciência procurada, ou seja, a sofia, que é a metafísica, e a sua relação com a física, a matéria primeira e ato puro. Ora, qual é a diferença entre a metafísica e a física? A metafísica é o estudo de ser enquanto ser. A física é o estudo de ser enquanto movimento. Uma pequena nota. Uns livros fundamentais para a física aristotélica é a Física, o Céu, a Geração e a Corrupção, os Meteoros, a Alma e os Opúsculos Naturais. E aqui na parte da física vai haver uma mistura entre eles. A metafísica ou sofia é a ciência total que estuda o ser enquanto ser. Procura os princípios últimos da realidade, culminando na noção do ato puro. É uma ciência universal, exata e ensinável. A física, por sua vez, é uma ciência particular que estuda o movimento. Só é possível porque a matéria é considerada real e digna de investigação científica. A relação entre ambas mostra que o movimento não é uma ilusão, mas um modo de ser inteligível. Então vamos lá explorar a física aristotélica, ou seja, o estudo do ser enquanto movimento. Primeiro é aqui. Estava a ver. Então, Aristóteles não introduz matemática no movimento, lembra-se que Platão introduzia, por falta dos instrumentos conceituais que Platão possuía. Contudo, para nos aproximarmos da sua física, não devemos então usar a matemática. Devemos utilizar a qualidade em vez da quantidade. Aproximarmos da sua filosofia usando o senso comum. É por isso que esta é uma filosofia muito fecunda para a literatura, a poesia, para a ética. A física aristotélica funde os grandes conceitos da metafísica, nomeadamente o ato, a potência, a forma, a matéria, a privação.
O que realmente importa é o ato. O ato é o que somos nós, é as coisas como são, é as substâncias primeiras. E aqui também temos um pequeno apontamento do professor Santiago, que é porque é que a física demorou tanto para avançar? Porque ficamos presos ao pensamento aristotélico para entender o mundo natural. E mudou depois de Galileu, porque Galileu, ao observar a Lua, percebeu que ela tinha manchas, e essas manchas mudavam. Então, a Lua também sofria alterações, ou seja, a física aristotélica estava errada. Por esta é a noção do mundo supralunar e do sublunar também não faz sentido. Agora vamos focar nos conceitos que temos na obra, as categorias. Em primeiro lugar, o que é uma categoria? Não é? É uma substância, ou chamada ousia, que é individual. O que interessa é a experiência. Por acaso não escrevi aqui ousia, devia ter escrito. Mas é literalmente ousia. O-U-C-I-A. O que interessa é a experiência singular, a substância da realidade, não universal. O mundo é composto então por substâncias primeiras, por exemplo, eu, cadeira, mesa, etc., e substâncias segundas, que é um equivalente às formas e às ideias de Platão, novamente, fusão de horizontes. Contudo, elas não habitam no mundo separado, habitam nas substâncias primeiras. Ou seja, elas dão universalidade ao indivíduo. Por exemplo, em vez de dizer eu nesta sala tenho 10 cadeiras, digo nesta sala tenho uma substância segunda chamada cadeira. Ponto. Isto vai-nos dar um processo de abstração. Também é um nome muito importante sabermos. Para entendermos essa substância segunda, temos que entender que há coisas essenciais e há coisas acidentais. Temos de ignorar o acidente, ou senão não entendemos nada. Por exemplo, somos humanos porque somos racionais. Isto aqui o que quer dizer é esta questão de como é que eu vou abstrair o que é que faz parte da substância segunda, não é? Na parte de humanos, eu digo que a substância segunda é humanos, ou digo que a substância segunda é humanos de cabelo azul. E a cabelo azul, pronto. Ou a substância segunda é humanos de pele branca. Não, estas coisas de cor de pele, cabelo, sei lá, tudo o resto, são apenas pormenores, da mesma forma que eu também não vou dizer, este tem uma substância segunda chamada mesa de madeira. Não, só tem uma mesa. Ponto. Por isso nós temos que ignorar o acidente e focar apenas no essencial. O essencial é que, na questão dos humanos, por exemplo, não somos humanos porque temos pele branca ou porque temos cabelo castanho ou temos não sei o quê. Somos humanos porque somos racionais. Por isso todos os seres racionais serão humanos. Então é o ser que vai ligar as substâncias primeiras à segunda. O João é uma substância primeira, é o ser homem, substância segunda. Este é um exemplo muito importante. João é homem. Novamente, todos pré-socráticos focam-se na madeira. Já Aristóteles vai para além de uma ciência natural. Aqui surge a metafísica. Esta ciência está para além do que é universal. Só que um ponto, Aristóteles deu-me um trabalhão para tentar colocar a física e a ética sem repetir coisas. Está muito diferente provavelmente dos sumários e está diferente da ordem que, por exemplo, o Dinis e o David fizeram nos vídeos deles. Por isso, se ainda não ouviram alguma coisa, é porque vão ouvir depois. Tentei ao máximo não ficar a repetir coisas e de ficar o mais simples e fácil possível de entender. Aqui nestas substâncias segundas surge-nos as 10 categorias. Substância, isto aqui está, estas duas coisas que eu tenho aqui estão no sexto elemento. Substância é aquilo que chamamos de substância de modo mais próprio, primeiro e primordial. É aquilo que nem é dito de algum sujeito, nem existe em algum sujeito, como por exemplo um certo homem ou um certo cavalo. Então as 10 categorias, e eu gosto muito deste exemplo, que explica muito bem, que é o cavalo
cavalo será então a substância de 1,90 m, que é quantidade, branco, qualidade e maior relação do que aquele outro, está no estábulo, onde hoje, quando de pé, posição, ajaizado, ter, a comer, fazer, dominado pela fome, ser afetado. No entanto, para ser atribuído a algo a um sujeito, é preciso que haja predicados ou categorias que dizem o ser de vários modos. Aristóteles considera a existência de 9 categorias, com as quais se diz sobre o ser. Estes são então categorias que organizam as substâncias primeiras. São as possibilidades de entrarmos em contacto com a substância primeira. Contudo, devemos sempre lembrar-nos que o que nos singulariza é irrelevante. Isto, na verdade, singulariza-nos, não é? E aqui temos a mesma coisa, com palavras um bocadinho diferentes, ação, paixão, qualidade, mas o ponto está lá. É a mesma coisa. Lembra-se que eu falei sobre a questão da matéria e da forma? Está aqui composto hilomórfico, ou seja, é um composto de matéria e forma. As essências e as formas já não existem separadamente, como para Platão. Existem apenas numa matéria. A forma das coisas não está noutro mundo, está imanente às coisas. Então, a matéria é aquilo que é feito, a forma é a sua essência. Todos temos a mesma matéria, certo? A não ser que vocês digam que são humanos construídos de ferro, bem, todos temos a mesma matéria. O que nos muda é a nossa forma, a nossa essência. Qual é a nossa essência? É a nossa alma. Esta alma pode ser vegetal, animal ou mental. Isto aqui eu acho que nem é muito importante, vou-vos só dizer que é para ficar já explícito. E também isto não faz parte do livro, das categorias, é mais para a frente. Acho que não faz parte. É mais para a frente, mas pá, para não estar a repetir de novo. Então este é o caso particular da biologia e da psicologia, as almas vegetativas, sensitivas e intelectuais. Às vezes posso dizer estas frases, por exemplo, esta frase aqui parece um bocado estranha, mas isto é a frase do, um, do sumário. Por isso que é para, se o professor usar esta linguagem já sabem o que é. Ora, para Aristóteles a psicologia é física, porque a alma é o princípio do movimento. A alma não é algo separado e eterno, como em Platão, mas aquilo que faz o corpo viver e mover-se. Aristóteles distingue então 3 níveis da alma, organizados hierarquicamente. A alma vegetativa é própria das plantas. Há creche, há nutrição, reprodução, ou seja, o nascimento e a morte. A alma sensitiva é própria dos animais. Há aqui uns já mais sentidos, não é? Tato, olfato, a memória, a experiência, porque sem sentidos não há pensamentos. E por último temos a alma intelectiva, própria do ser humano, com capacidade de abstração, intelecto, etc. Este esquema é hierárquico e irreversível. Pode descer, podemos ir do estado vegetativo para o estado vegetativo, mas nunca podemos subir. Ou seja, um humano, por exemplo, que está em coma, ele desceu. Ele foi para o estado vegetativo. Não é? Ele cresce, morre, especificamente morre, mas um animal nunca pode subir. Um animal não vai agora começar a falar, ok? Sumido não é real. Caminhamos sempre então para uma última abstração. Isto aqui é só uma parte. Por exemplo, o estudo da zoologia, veja, que é o estudo da biologia, que é o estudo do ser, que é o estudo do ser. Antes, é o estudo aristotélico. Esta parte aqui da alma também vai ser importante. Nós vamos falar mais à frente, mas isso vai ser na parte da ética. Vamos falar mais à frente sobre a diferença entre animais e humanos, mas já ficam aqui com uma visão. Quer dizer, a parte da física já acabamos. Eu tentei então tentei colocar a física o mais simples possível, juntar a física
ao também adicionar aqui com as críticas a Platão e ver os movimentos de acordo com os pré-socráticos, então tentei fazer com que a física fosse o mais simples possível, porque ele é um Yepper, e agora vamos entender, antes de irmos para a ética e para a política, vamos focar um bocadinho mais sobre as ideias do conhecimento de Aristóteles, porque lembra-se que eu falei que no início que Aristóteles tenta mostrar no seu livro da Metafísica que toda a gente procura o conhecimento. Então vamos começar por ver os degraus do desenvolvimento do conhecimento. Ora, acho que não é preciso eu, posso ler, não é? Está aí tudo. Primeiro é a sensação, e isto aqui lembra-se em conexão com as almas, não é? Primeiro é a sensação, percebemos o presente, reagir aos estímulos no momento, mas atenção que não aprendemos. Todos os animais fazem isto. Todos os animais têm estímulos, não é? Veem o cheiro da comida, querem comer. Pronto. Sentem xixi, fazem xixi. O segundo é a memória. Já evoluiu um bocadinho. Eles conseguem reter o passado e ganhar experiência. Alguns animais conseguem fazer isto. O ser humano também consegue, não é? O ser humano é o único que tem todos os degraus. Animais com convenções também têm uma vantagem, pois podem aprender através dos outros, por exemplo, a comunicar. As abelhas não, dá um exemplo das abelhas que não, porque são mais burras, basicamente. Este ganho a experiência é importante e depois vai ser importante para fazermos toda esta questão da dedução e assim. Em terceiro lugar, temos a experiência, em que nós já ganhamos experiência, não é? E ao acumular estas lembranças semelhantes da experiência, por termos memórias, por termos várias recordações semelhantes, vamos começar a associá-las entre si e a ganhar experiência. E esta experiência vocês vão entender porque disto ser. Vocês daqui a um bocado vão entender porque é que estes degraus são tão importantes. E nós vamos continuar estes degraus mais à frente. Ok? Aqui na técnica e depois na ciência. Por isso, não se esqueçam, deixem sempre isto na vossa mente. Por isso, primeiro temos a sensação, a estesis, a memória e depois a experiência. O intelecto humano. Isto aqui também é quase uma à parte. Para Aristóteles, o intelecto humano tem duas dimensões. Primeiro é o intelecto material ou passivo, em que recebe as impressões das coisas sensíveis através dos sentidos e da imaginação, que é a fantasia. Fantasia. Não sei ler grego. Ele guarda as imagens particulares, como por exemplo esta árvore, aquele cavalo, etc. O segundo é um agente, o intelecto agente, ou seja, um intelecto ativo. Esta operação de intelecto agente é a abstração. O intelecto agente separa intelectualmente a forma da matéria, sem as separar na realidade. Estão todos confusos? Vamos para um exemplo. Vemos muitos homens diferentes. O intelecto material, isto é, os sentidos e a imaginação, captam as diferenças individuais, as diferentes formas, cores, etc. Todas essas multiplicidades e diferenças. Mas o intelecto agente percebe aqui que há o que há de comum entre todos, a humanidade. Aristóteles chama isto de quiddità equi. Não vão precisar de saber isto em grego. Se precisarem, é morte geral. Ou seja, o universal, o homem. Esse universal não existe fora dos homens reais, como em Platão. Isto é sempre muito importante. Nada existe fora de nada. Mas existe na mente, como resultado desta abstração feita pelo intelecto agente. A mente retira então da experiência sensível o aspecto inteligível que é comum a todos os indivíduos. É por isso que eu falei antes da substância primeira e da substância segunda. A substância segunda é necessário fazer esta abstração. Assim, a universalidade não vem de um mundo das ideias, mas sim de uma abstração intelectual que fazemos a partir da realidade empírica. O método Platão era, portanto, dialético.
Aristóteles vai usar um método empírico e lógico. E em grego, empírico é empíria. Por isso, método, é por isso que eu falei aqui que ao pesquisar a IT, a causa, pensei que tinha aqui escrito, mas pensei que tinha aqui escrito que é empíria o resultado. Não devia ter escrito para não confundir. Ora, outro exemplo, para ficar o exemplo do médico, que é muito usado. O médico observou vários pacientes com o mesmo sintoma. Ele começou pela sensação, isto é, pela observação dos pacientes, lembrem-se. Primeiro pela sensação, depois pela memória dos diversos pacientes. Vai conseguir associar uma observação de diversos pacientes. Então vai ter experiência. Já ao nível da chamada técnica, iremos falar depois, que é a nossa quarta etapa, tecne, ele vai conseguir associar essas observações dos diversos pacientes. Não, desculpem. Já ao nível da chamada técnica, ele vai abstrair um universal dessa experiência, como por exemplo, perceber racionalmente que um tal tratamento convém a todos os pacientes que tenham tal tipo de febre. Ele vai reconhecer este universal como quem reconhece padrões daquilo que percebe repetidamente, isto é, quem percebe da experiência. E assim ele vai fazer a ciência. Pronto. Já, nós vamos falar mais específico a seguir da técnica e da episteme, mas assim já entenderam mais ou menos. Ora, a filosofia então nasce do espanto e com uma palavra muito complicada chamada Talmazeine. Vou-vos deixar ler, porque eu também não sei. Isto é a admiração do mundo e a tentativa de o compreender. As sensações, então, são-nos dadas pelos sentidos, óbvio, são o ponto de partida de todo o conhecimento. Um ponto específico é que o principal dos sentidos é a visão. Isto não é preciso saberem, é só para. Porque permite distinguir as diferenças, cores, movimentos, etc. Permite-nos captar a multiplicidade do mundo. E aqui uma pergunta muito importante, não é? Porque isto já sabemos que primeiro começamos pelos sensação, está aqui. Mas uma pergunta muito importante é: os sentidos podem nos enganar? Não. Eu conheço uma coisa pelas causas. Os sentidos não me enganam. O que me engana é a resposta às causas. O que há de intermediário entre a sensação e a ciência é a memória. E por isso é possível passar do reino do singular para a ciência, o reino do universal. Ou seja, que não nos engana os sentidos, que engana somos nós, que somos burros. Então, quarto lugar, a tecne. Este é o saber fazer algo universal. Só o homem pode fazer isto. A partir desta etapa, só o homem. A mente abstrai um universal da experiência sensível. Nota que a experiência já é um conhecimento particular do singular da experiência sensível. Ok? Depois de muitas experiências repetidas, percebe as regularidades. Nós temos sensação, temos a memória, temos a experiência, e depois de tudo isto, vamos reconhecer estes padrões, reconhecer as regularidades. Por isso é que é um saber racional empírico. Por isso ele vai abstrair um universal das experiências sensíveis. Nota, aqui uma nota. Pronto. Qual é superior? A teoria ou a tecne? A teoria ou a arte? Ou de outra forma, quem é mais sábio? Os técnicos ou os experientes? Os técnicos, pois experientes conhecem os casos particulares, o quê, mas não conhecem a causa, o porquê. E também porque quem tem técnica sabe ensinar. Ou seja, ele iria-nos dizer que, por exemplo, um, um enfermeiro, um enfermeiro vai-nos explicar. Não, enfermeiro,
Um caso particular de dar um comprimido, né, um caso particular vai ser inferior a um médico que vai nos dar um comprimido para várias gente. Esse é o universal. Quinto lugar e último nos nossos degraus do desenvolvimento do conhecimento. Conhecer as causas e os princípios, que temos então a ciência episteme. É um saber universal e teórico. É uma continuação da quarta, não é? Um ponto só é as características do sábio. O sábio conhece os universais. Ele não conhece todas as coisas em particulares, certo? Ele não, no caso médico, ele não vai conhecer hum, especificamente que cada paciente no face do mundo tem, mas ele vai conhecer os universais. Ele não conhece todas as pessoas que têm febre, mas sabe que todas as pessoas que têm febre devem tomar um Brufen ou um Benuron, nunca sei. O sábio é o mais exato do que o experiente, por exemplo, como falámos antes. O sábio sabe ensinar as causas. Platão também falava do ensino. Também temos aqui uma conexão entre o ensino sendo um ponto muito alto. O sábio conhece as causas e por isso ele é que deve comandar, não obedecer. O sábio procura a sabedoria por ela mesma, pelo prazer de saber, não pela utilidade. A sabedoria, então, não é uma ciência produtiva, iremos falar isso a seguir. É apenas meramente contemplativa. E por isso podemos concluir que a sabedoria, a filosofia, na verdade, porque o sábio é o filósofo, a filosofia não tem utilidade prática, porque não é uma ciência produtiva. O filósofo, o sábio, procura saber pelo próprio saber, não por outra utilidade. Um bocado triste, um bocado não. Nós também, neste momento, não temos utilidade prática para a nossa licenciatura, porque o desemprego é só pelo gosto de saber. Por isso estamos iguais, Aristóteles. 4 perguntas para chegar à ciência, as 4 causas que toda a gente fala de Aristóteles. Conhecer algo é saber as suas causas primeiras, a arche, e conhecer a sua natureza, a physis. Temos a causa formal, que responde-nos à pergunta o que é. Esta é a forma ou definição de algo, a essência dessa coisa, o que faz algo ser o que é. Por exemplo, a forma de uma estátua ou de um vaso. A causa material, o que é feito. É a matéria, aquilo que é algo feito. Não é? Por exemplo, uma estátua, o bronze, o barro de um vaso. A causa eficiente, como, quem. O princípio do movimento ou da mudança, o agente que faz algo ser. O escultor, por exemplo, vai moldar o bronze para fazer a estátua. O artesão vai moldar o barro para fazer o vaso. E a causa final. O fim, a finalidade, o propósito, o para quê de algo. Uma estátua, por exemplo, é feita em homenagem a alguém. Um vaso para meter uma flor, para dar à namorada, para dar ao padrinho. Aristóteles diz que ele é o único que chegou às causas formais. Pois é, ele é superior a, ele é superior a todos, claramente. Ele diz-nos que a essência é o que a coisa é. Ela não muda. Isto vai nos servir como um encaixe à filosofia teleológica, que é muito importante. Esta causa final demonstra que a filosofia de Aristóteles é uma filosofia teleológica, isto é, defende de que todas as coisas que existem têm uma determinada finalidade. Não se esqueçam disso. A teleologia é o estudo da finalidade. E para Aristóteles, essa causa final visa sempre um bem. Então vamos lá entender o que é esta filosofia. E como título até temos aqui dos sumários. Teologia física, movimento e repouso, ato puro e motor imóvel. Eu coloquei no fim também porque assim já vamos saber. Vamos voltar aqui à ideia do movimento. Lembremos do movimento, ok? Movimento, lugar natural e repouso. Os corpos movem-se de acordo com a sua natureza. Os mais pesados caem, os mais leves sobem. Isto depende da proporção dos elementos em cada corpo. Mas também temos o repouso como causa final. O movimento tende sempre para o repouso. O que ocorre quando o corpo atinge o seu lugar natural.
O repouso é então a causa final do movimento. No caso da pedra, se atirarmos, ela vai cair ao chão. Por isso, o movimento circular é superior ao retilíneo. O repouso é ócio. O ócio é teoria, é filosofia, é contemplação. Estou em repouso quando estou no meu lugar natural. O ideal deste repouso é Deus. Este Deus é ato puro. Puro porque não tem potência, não se mexe, não tem motor, não tem movimento. Ele é um motor imóvel. Então a ideia de Deus é muito diferente da ideia que nós temos agora cristã-judaica. Também é judaico-cristã, portanto também vemos essa diferença. Ou seja, a substância primeira é o ser em ato. Deus é um ato puro, sem potência, sem movimento. Então ele é um motor imóvel. Mas, não há parte. Se ele é imóvel, como pode mover? Porque ele explica tudo. Ele é a causa final. Move-se como uma causa final, não como uma causa eficiente. Tudo tende para ele. Ser feliz é, no limite, identificar-se com um motor imóvel. Mas já iremos falar sobre a ideia de ser feliz. E por isso, tenho aqui um pequeno textinho. Não tenho aqui. Mas eu tenho aqui um pequeno textinho para entender estas 4 causas que foi o professor que colocou, que está no livro Segundos Analíticos. Às vezes é importante ver isto. Eu vou ler. Há tantos objetos de investigação quanto as coisas que conhecemos cientificamente. Procuramos 4 coisas. 1. O facto. To oti. 2. O porquê. To dioti. 3. A existência. Ei esti. E 4. O que é. Ti estin. Este grego está lindo. Quando nos interrogamos se é isto ou aquilo que é produzido num número determinado de causas, por exemplo, deu-se um eclipse de sol ou não, procuramos o facto, que é o 1. A prova está em que deixamos de investigar se tivermos estabelecido que há eclipses e se soubermos desde o início que há eclipses, deixamos de perguntar se esse é o caso ou não. Mas mal conhecemos o facto, o 1, eu estou a dizer 1, tem aqui também os números, não é? O 1, procuramos o porquê. O 2. Por exemplo, ao sabermos o que há um eclipse, procuramos saber o porquê é que há um eclipse e porquê é que a Terra está em movimento. É o que sucede neste caso. Mas há coisas que procuramos de maneira diferente. Por exemplo, existe um centauro ou Deus? Estou a falar em sentido absoluto, isto é, se existe um sentido absoluto. 3. E não se ele é branco ou não. E ao saber que existe 3, perguntamos o que é 4. Por exemplo, o que é um Deus, o que é um ser humano. Então as coisas que buscamos, depois de as encontrarmos, configuram o saber. São assim e exatamente neste número. Não sei se ficou mais confuso. Como resumo, vimos que há a causa material, a matéria, a causa eficiente, que dá origem ao movimento, a causa formal, a forma das coisas, e a causa final, a finalidade das coisas. Um último ponto é que Aristóteles é um filósofo aporético e zetético. As 4 dimensões da ciência procurada temos a metafísica, da metafísica temos a ontologia, o estudo do ser enquanto ser, a osiologia, o estudo da substância, a arqueologia ou aitiologia, o estudo das causas e dos primeiros princípios, e a teologia, o estudo do ser divino. Aristóteles é aporético e estético. Aporético porque não dá resposta precisamente nenhuma. Ele apenas busca. Estético é exatamente isto, a busca incessante. Depois também no IC Student há um resumo da metafísica por capítulos. As 4 causas que eu esqueci-me de colocar chamam-se ITI, que é aqui.
Agora na obra A Política. A obra política analisa os diferentes sistemas políticos e o funcionamento da polis, ou seja, da cidade-estado. O termo política vem de politiké episteme, ou seja, a ciência da polis. Aristóteles é chamado de o organizador das coisas, porque classifica, analisa e organiza os fenómenos humanos e naturais. O que é polis? A polis, a cidade-estado, é um composto ilemórfico, ou seja, a matéria é forma. Aristóteles então diz que a polis possui quatro causas: a material, que é os indivíduos que a compõem; a formal, a constituição; a eficiente, o governante; e a final, a felicidade da comunidade. Quem é o cidadão? É aquele que pode participar na vida política, na vida pública, que delibera e ocupa cargos. Na época, seriam homens, adultos livres, etc. Cada indivíduo tem um fim próprio, nem todos podem ser filósofos. Quem contempla precisa de quem produz e sustenta. Atenção que apesar de todos terem um fim próprio, para Aristóteles há de ser superiores e inferiores. Quem produz, por exemplo, seria inferior. Mas depois também iremos falar disso. Polis vezes loicos. Aristóteles distingue dois espaços fundamentais. A polis é o espaço público, onde se faz política. O oikos é o estado privado, casa, família, etc., onde se satisfazem necessidades básicas. A política só é possível porque o oikos garante a sobrevivência. Então, há uma passagem da economia doméstica do oikos para a política, a polis. A bios e a zoé. Aristóteles distingue dois modos de pensar a vida: a zoé, que é a vida natural, comum a todos os seres vivos, a vida biológica; e a bios, que é o modo de vida específico de uma comunidade ou espécie, a forma própria da existência humana. O ser humano possui um bios próprio, mais elevado, por causa da razão e da política. Para isso, Aristóteles vê a política como o ápice da natureza humana, uma experiência natural da nossa espécie. Naturalismo político. Para Aristóteles, a política não é apenas uma convenção, é parte da natureza humana. O ser humano é um animal político, um animal zoon-politikon. E há um contraponto contemporâneo do Alton Krenak. Novamente, aqui esta parte da polis e do oikos, polis, bios, zoé, não sabe ao certo quanto é que vai sair, não é? Principalmente quanto é que vai sair das ideias do Germano, mas vou dizer na mesma. Em resumo, não é? Um contraponto contemporâneo do Alton Krenak. Krenak propõe outra perspectiva: entender-se como parte da natureza, não acima dela. Isto não será um retornar à Zoé, mas pertencer, reconhecer-se como espécie entre as outras. Mas Aristóteles não acha isso, ele acha-se superior mesmo. E agora vamos à relação entre a política e a ética. Este será o nosso último ponto, então, que é a ética a Nicômaco. Por isso estamos quase a acabar. Segundo Aristóteles, não há política sem ética. É depois, quando surge Maquiavel, que esta ideia vai mudar e a política e a ética vão ser separados. A política então vai se conectar diretamente à ética. Ora, o que é que a ética a Nicômaco, de forma geral, diz-nos que a ética forma bons cidadãos. A política organiza a vida coletiva desses cidadãos. Assim como a medicina estuda o trabalho do médico, a ciência política estuda o trabalho do político. Os especialistas políticos são dois: o legislador, que cria as leis, e o político, que aplica e administra as leis. Em primeiro, há uma distinção do conhecimento, ou seja, uma distinção da ciência. Temos a ciência teórica, em que tem a teologia, a matemática e as ciências naturais, investigam os princípios e as causas dos seres, das coisas que existem na natureza. Vou passar aqui para ali. A produtividade, que tem a disciplina da arte e da retórica. A ação humana é fabricadora e produtora.
A produção distingue-se da ação, pois a ação é o seu próprio fim, mas a produção diferencia-se dela própria e encontra-se nas coisas produzidas, nos resultados externos. Então, o objetivo não é produzir algo, mas agir bem. E a prática, a praxis, a ação, que encontra-se na ética e na política, diz respeito às ações práticas. A prática é algo propriamente humano, é uma escolha deliberada, refletida e racional. A causa, o princípio da ação é a vontade racional. O seu objetivo não é necessário nem universal, mas pode ser sim, mas é sim contingente e particular. O objetivo, a ação, é aquilo que pode acontecer ou não. Trata do bem supremo, da eudaimonia, a felicidade, pois ordena as suas ações com vista a um fim. Esta ética é uma ciência prática que estuda, portanto, a ação humana. Esta distinção vai ser importante depois, principalmente a questão da produtividade e da praxis. Ora, começando pelo livro 1. Eu acho que não vou fazer distinção dos livros, mas antes, este é o livro 1. Aristóteles vai-nos começar por demonstrar que a sua filosofia é teleológica. Já tínhamos falado disto, não é? Há pouco tempo, que é uma filosofia apontada para o fim das coisas. E eu já disse isto, que a filosofia dele vai afirmar que toda a ação humana visa um bem. Tem de haver um bem último, um bem supremo, que busquemos por si mesmo e não como meio para outra coisa. Qual será esse bem? A eudaimonia, a felicidade. Este será o nosso fim último das nossas ações. Lembremos que essa felicidade não é um prazer momentâneo, não é riqueza, honra, sucesso, é uma atividade racional da alma conforme a virtude. A felicidade perfeita é a atividade contemplativa. Também iremos a seguir a isto. Não vem da riqueza, honras ou prazer do corpo. A eudaimonia surge da contemplação da verdade. E a felicidade é também como uma substância. Porquê? Porque é um bem para si próprio, por si próprio. Um exemplo, Sócrates. Nós depois vamos voltar ao exemplo, mas para terem uma noção. Sócrates é o exemplo máximo da vida contemplativa. Amava a sabedoria acima de tudo. Morreu por aquilo em que acreditava. Não tinha honras nem riqueza, mas possuía a maior, que é a sabedoria e a virtude. Morreu realizado. E por isto ele é um modelo de um homem verdadeiramente feliz para Aristóteles. Então, como resumo, a eudaimonia está ligada ao desenvolvimento da parte racional do ser humano, já que é a sua função mais distinta à razão. Por outro lado, ela também depende e provém da prática das virtudes. Já vamos entender como unir estas duas coisas. Vamos unir estas duas partes na virtude, na arete, que é a excelência na execução das ações humanas. Ela está no meio termo, no equilíbrio entre dois termos viciosos, o defeito e o excesso. Por exemplo, então como é que um exemplo de uma araté, a coragem, certo? É uma virtude moral. Ela é um meio termo entre a cobardia, que será o defeito, e a ousadia, o excesso. Contudo, como é que podemos saber qual é que é o meio termo? Podemos saber por meio da prudência, que se chama pronesis. Está aqui, ok. Sei que tinha escrito mal. É uma virtude intelectual e dianoética. Então a ética é, na verdade, uma ciência prática. Não existe verdadeira virtude moral sem prudência, nem verdadeira prudência sem virtude moral. Porquê? Porque a virtude moral faz desejar o fim correto, o bem. A prudência faz escolher os meios corretos para alcançar esse fim. A boa ação surge então na união entre o desejo, bem orientado, e a razão, bem deliberada. No livro 2, fala-nos então como é que podemos ganhar excelência moral. Pelo hábito, que é o ethos. Não nascemos virtuosos nem viciosos. Portanto, temos a capacidade de nos tornar bons ou maus. Para isso, temos de fazer constantemente ações virtuosas. É aquela questão de o humano ser uma folha em branco. No livro 3, como e porque é que somos responsáveis pelas nossas ações?
Ora, as ações voluntárias são feitas com conhecimento e intenção e são moralmente avaliáveis. As ações involuntárias são feitas por ignorância ou coação, isentas total ou parcialmente de responsabilidade. Só as ações voluntárias podem ser louvadas ou censuradas, têm relevância moral e formam um caráter pessoal. A virtude depende da razão correta, mais na formação do caráter. E como resumo, a escolha, a proesis, então é o núcleo da moralidade. A escolha nasce da união do desejo e da razão deliberada. Antes da escolha, há um processo racional, que é a deliberação. Outros exemplos de virtudes. É vários. Mas lembrem sempre que ele tem que estar num equilíbrio, não é? Tem que ser entre duas coisas. Coragem, por exemplo, que supera perigos reais. Temperança, que regula desejos corporais. A liberdade, o bom uso do dinheiro, a magnificência, grandes despesas feitas com bom gosto. A mansidão, equilíbrio na ira, etc, etc. Não vou estar isto. Livro 5. A justiça. Ora, a justiça. Ora, a justiça é a virtude mais complexa, é a virtude perfeita, porque trata do bem comum. Nós sabemos que a escolha resulta da união entre a razão e o desejo. Esta razão deve ser reta e correta, pois é uma razão de um homem prudente. No livro 6 explica-nos o que é esta reta razão. Então, para entendermos a reta razão, vamos ter que ser guiados. Há dois tipos de virtudes, as morais e as intelectuais. As morais pertencem ao caráter, estão ligadas a emoções e ações. As intelectuais pertencem à razão, à parte racional da alma. A alma tem uma parte irracional e tem uma racional. Esta racional está dividida entre a parte calculativa, a deliberada, e a parte científica. A calculativa é tudo aquilo que depende das escolhas humanas, que pertence então à pronesis. A parte científica lida com objetos necessários, eternos e invariáveis, matemáticos, metafísicos, etc. Encontra-se aqui a episteme e a sofia. Depois acho que é melhor pararem e relerem isto de novo e fazerem conexão com outras partes. Então, é da parte calculativa que vai surgir a virtude, porque a prudência é o que guia a ação moral. Mas também é da parte científica que surge a virtude, porque é uma forma de conhecimento demonstrativo. Ou seja, a virtude e a reta razão, não é? É aquilo que faz qualquer coisa funcionar bem. Por exemplo, a virtude de um olho permite ver bem. À parte é que há três coisas na alma que controlam a ação: a sensação, a estesis, a razão, o logos e o desejo. A sensação não pode ser um princípio da ação humana, porque os animais também têm, e são seres inferiores, e não agem moralmente. A razão e o desejo, ora, pode controlar a ação, porque a ação humana depende da interação entre a razão e o desejo, que já falámos disto. É preciso raciocínio de verdade. A razão indica corretamente o que é bom e o desejo reto. Deseja aquilo que a razão diz que é bom. Então, o desejo segue a razão. Por isso, o que é a reta razão? É algo que une a razão e o desejo de forma racional, de forma virtuosa e de forma moral e intelectual. Portanto, a virtude da razão prática é a harmonia entre a verdade racional e o desejo correto. Essa harmonia entre razão e desejo é a tal prudência, a pronesis. A origem da ação é a escolha. Por sua vez, a origem da escolha é o desejo. Por assim. Por sua vez, a origem da escolha é o desejo e o razão, com um fim em vista. Há três tipos de vida. Atenção, a ética em si não é preciso saber muito, mas se calhar se for para comparar os níveis.
A ética, porque já falámos da ética de Platão e Sócrates, vai haver ética das escolas helenísticas. Se calhar, é importante. 3 tipos de vida. A vida vulgar, isto aqui tem uma conexão com isto e também uma conexão com. Pá, já não sei. Não sei, tem uma conexão com. Está tudo muito conectado. 3 tipos de vida. A vida vulgar, em que o objetivo é obter prazeres terrenos. As ações são feitas não pelo bem em si, mas pelo benefício que trazem e criam um círculo interminável de desejo, ou seja, nunca alcança a harmonia. Só que um pequeno à parte, o que é este prazer? O prazer não é um bem supremo, mas a perfeição à atitude. Existem prazeres intelectuais e prazeres corporais. Prazer bom acompanha atividades virtuosas. O vício também tem prazeres, mas são deturpados. Segundo tipo de vida, a vida política. Esta busca as virtudes morais, mas por reconhecimento, não por bondade verdadeira, e não atinge a daimonia. Terceiro, a vida contemplativa. Busca o que é bom e verdadeiro pelo seu próprio valor. O auge da realização está na contemplação da verdade. Esta vida é a eudaimónica, pois realiza a parte mais elevada do ser humano. Também já tínhamos falado disto, então nós temos que escolher a vida contemplativa. A melhor vida, então, é a vida que tem melhor atividade. A melhor atividade é a contemplação. Logo, o maior prazer é o que acompanha a contemplação. Mas porquê que a contemplação é a melhor atividade? Porque é a atividade mais divina, é contínua, é autossuficiente, é tranquila, dá o prazer mais elevado e usa a parte mais alta da alma, que é o intelecto. Sobre o intelecto, há 2 formas de intelecto. Pronto, como podem ver, tentei colocar todas as coisas para encaixarem. Há 2 formas de intelecto. O intelecto contemplativo, a sua função é conhecer a verdade sobre o necessário. Aqui não age, mas apenas contempla. O intelecto prático, a sua função é orientar a ação. O seu bom estado é quando o desejo reto segue aquilo que a razão verdadeira afirma. Verdade no sentido da razão. O intelecto puro, contemplativo, não move, não age. Só o intelecto prático é que move, orientado para um fim. Portanto, para agir não basta a razão, é preciso também o desejo, o querer algo, um fim. Então, é melhor termos um intelecto prático, não produtivo, pois neste caso o fim seria relativo à atividade produtiva, que não tem um fim em si mesmo. Então nós queremos uma vida contemplativa e depois nós queremos um intelecto prático. Sobre novamente o intelecto, há 5 virtudes nelas. Foquem-se aqui. O nus, nós também tínhamos falado aqui. Nós falámos aqui no nus da parte do uno e do ser. Só para lembrarem-se que há conexão mesmo na parte ética. E estou mesmo quase a acabar. Há 5 virtudes intelectuais, ou seja, 5 disposições, estados, faculdades para a qual a alma atinge a verdade. A primeira é a arte, a techne, que é o saber produzir algo. A segunda é o conhecimento científico, a episteme, que é saber demonstrar verdades necessárias. A terceira é a sabedoria prática, a pronesis, que é a prudência e a orientação para a ação. A quarta, a sabedoria filosófica, a sofia, o conhecimento das causas mais elevadas. E a quinta, a razão intuitiva, o nus, a apreensão imediata dos princípios. Acho que nem não é preciso explicar isto, então eu só vou pôr alguns pontos-chave. Não é preciso explicar porque já falamos tudo isto. Literalmente. Só um ponto, é que a opinião, a doxa e o juízo são excluídos, porque podem ser falsos. Estas posições são as únicas pelas quais a alma pode atingir a verdade infalível ou a verdade estável. Um ponto aqui na questão da arte. A ação
ou seja, a praxis vezes a produção, a poesis. Ora, hum, a produção, a poesis, visa um produto externo ao agente, uma casa, um objeto, envolve o saber fazer, a capacidade técnica. Já a ação, a praxis, visa um fim que se realiza na própria ação. Agir justamente, deliberar bem, não produz algo exterior. Ou seja, a praxis será superior. Na episteme, o conhecimento científico, há uma distinção que eu ainda não fiz e que é importante sabermos, muito importante, mais importante que o resto das virtudes intelectuais, que é a diferença entre o contingente e o necessário. Mas eu quis esperar até ao fim para explicar isto. Ora, conhecimento científico é necessário, porque as coisas que mudam são contingentes. E se as coisas que mudam não podem ser objetos da ciência. Então, o contingente não pode ser objeto da ciência. Se o objeto da ciência é aquilo que é necessário, não é? Que é eterno, inato e imperecível, toda a ciência pode ser ensinada e todo o seu objeto pode ser apreendido. Por isso, a episteme é transmissível e universal. O ensino será feito por meio de duas coisas: por meio da indução, em que capta princípios a partir dos casos particulares, ou seja, do universal, capta o universal a partir dos casos particulares, por exemplo, o médico, não é? Vê tantos casos com experiência de que tem febre e vai então fazer uma caso particular, a dizer, tomam todos brufeno. E o silogismo, que parte dos princípios universais para demonstrar conclusões mais particulares. Isto aqui é um argumento dedutivo, uma forma típica de mostrar a ciência. Esta diferença é um bocado importante. E por isso o conhecimento universal chama-se conhecimento apodítico. Então o silogismo será um silogismo universal apodítico. Exceção à parte. Depois, a tecne, ou seja, o primeiro vezes a forensis, a sabedoria prática. Tecne vezes o terceiro. Ora, a arte é a capacidade racional de produzir, sempre tem como fim um produto externo e atua sobre o que é contingente, variável, o acaso. Por exemplo, a arquitetura, que delibera sobre como produzir uma casa. Já a porensis, a prudência, a sabedoria prática, é a capacidade de deliberar bem sobre a ação. O fim é a própria boa ação, não um objeto externo. Incide sobre o que é contingente, mas no campo da ação humana. Permite escolher os meios certos para viver bem a vida virtuosa e é inseparável da virtude moral. Terceiro ponto. Também aqui sobre a forensis, vamos falar sobre a deliberação, a voleosis. Está escrito. Delibera-se apenas sobre coisas que podem ser diferentes, que dependem de nós e que são contingentes. Por isso, a sabedoria prática não é uma ciência que trata de necessário, nem é arte que trata de produção. Isto é só pontos-chave, ok? Porque o resto eu acho que vocês já sabem, não é preciso estar a repetir. O nous, seja a razão intuitiva e os princípios primeiros. Aristóteles discute que, como conhecemos os princípios primeiros das ciências, eles não podem ser conhecidos por. Eles não podem ser conhecidos por ciência, porque exigiria demonstração, a arte, porque trata da produção, a prudência, trata só de agir, e aqui está aqui um resumo. Né? Ciência exige demonstração, a arte trata da prudência, prudência trata só do agir, sabedoria filosófica, ou seja, a sofia, exige demonstração. Então, só sobra o nous, a razão intuitiva. Esta intuição racional dos princípios primeiros é como o olho da alma que capta o que não pode ser demonstrado. Como resumo final,
para toda esta ética, eu usei o exemplo do filósofo. Sócrates também, já falamos do exemplo de Sócrates, mas agora vamos falar do filósofo mais abstrato. Os filósofos honram a razão acima de tudo, vivem com justiça, com nobreza e seguem a razão, por isso são os mais felizes, pois realizam plenamente o que é mais natural ao ser humano, a atividade racional. Viver bem é viver de acordo com o desenvolvimento de espírito racional. A razão deve dirigir o cotidiano, moderar as paixões e criar bons hábitos. A mediania é essencial, pois estabelece o equilíbrio nos comportamentos. Pronto. O filósofo é sempre exemplo para tudo. Platão temos o rei filósofo, aqui em Aristóteles temos o filósofo como um modelo da pesca e da harmonia. Também pode ser uma pergunta no exame, não é? Pode ser a pergunta de qual é o papel do filósofo nas diferentes vertentes, qual é que é a imagem do filósofo nas diferentes vertentes. É por isso que nós não sabemos o que vai sair, é importante, claro, temos que olhar sempre para os pontos mais principais, mas é importante não esquecermos estes pequenos pontos, às vezes podem ser importantes. Eu tentei dividir ao máximo entre as críticas, a física, a ética, a política, principalmente tentei dividir o que é física e o que é ética, porque depois eu sinto que vai haver alguma pergunta sobre ética e quando se fala de ética um, tem-se que falar da ética dos outros, e então aí temos uma diferença. É isso, depois de muito tempo, eu não sei quanto tempo é que vai ter este vídeo, tenho que juntar algumas partes, mas provavelmente 1h30, se calhar 2. Obrigado por ficarem até ao fim, e a seguir depois vamos ter os helenísticos e o Plutino ainda não toquei, que também são muito pequeninos, por isso Aristóteles foi realmente a parte maior, dói a garganta.